Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo, irmãos, um versículo da palavra de Deus, no livro dos Salmos, Salmo de número 103. Glória a Jesus. Agradecer a nossa irmã Késia, pela oportunidade de estarmos aqui, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Salmo de número 3, vamos ler até o versículo 7. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade e de misericórdia, que te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor, Ele executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos, e fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amém? Somente até aqui. Meus irmãos, esse verso de número 2, ou verso de número 1, ele foi o tema da festividade ali na igreja do bairro Niterói, não é isso, pastor Nivaldo, que nós tivemos lá sábado, E pela bondade de Deus, nós recebemos a incumbência pelo pastor Luiz, pastor Fausto, para estarmos ali, cooperando com os irmãos com a palavra naquele lugar. E eu não vou repetir aquilo que nós falamos ali, mas eu achei pertinente a gente dar sequência, porque é um pão do qual nós nos alimentamos e pelo menos uma parte daquele pão ficou lá, pastor Nivaldo? E a parte que eu trouxe agora nós acaba de derramar ele aqui, Louvado seja Deus. Eles tinham como tema ali, irmãos, os benefícios da gratidão, e sermos gratos a Deus. E na verdade, a Bíblia nos ensina a sermos gratos a Deus por tudo. Mas estudando esse texto, que me chamou a atenção é que o salmista, ele está cantando, ele está louvando a Deus, ele externa a sua gratidão a Deus por meio do cântico. Muitos talvez externaria a sua gratidão orando, ou expressando uma palavra de agradecimento a Deus. No caso do salmista, ele canta a Deus, e ele começa a fazer uma narrativa dos motivos pelos quais ele é grato ao Senhor. E ele diz que é grato por causa dos benefícios que Deus lhe fez. E ele vai na sua narrativa, no seu hino, dizendo que a sua gratidão está relacionada ao perdão dos pecados. Porque somente quem reconhece a grandeza da graça de Deus sabe a importância que tem o fato de termos sido perdoados por Deus. Porque o perdão de Deus mudou a nossa história. O perdão que Deus nos concedeu mudou a nossa vida. E não só muda a nossa história e a nossa vida, como também muda o nosso destino. Porque antes a Bíblia diz que nós, como frutos, como resultado de sermos descendência de Adão, nós estamos destinados à ira de Deus. Nós estamos destinados à condenação eterna, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz, quando Ele, com os braços abertos naquela cruz, Ele declarou aquela célebre frase, aquela célebre palavra dizendo: tetelestai, está feito, está consumado.
Ali estava selando uma nova oportunidade para aqueles que aceitam, que abraçam, que ouvem a mensagem do Evangelho e a recebem com fé. E como nós aceitamos a Cristo, nós fomos perdoados e o nosso destino foi mudado. O que nos aguardava era a condenação eterna. Agora o que nos aguarda é a vida eterna com Deus. Nosso destino era o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Porém agora a nossa esperança é, como diz o hino 301 da harpa, ou 300, não sei, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até amanhã do sol raiar. E ele vai narrando, né? Ele é aquele que te redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade, que farta a tua alma de bens. É aquele que dá prosperidade, é aquele que cuida, é aquele que renova as nossas forças, é aquele que executa atos de justiça, e por isso ele é grato a Deus. E ele chega no verso 7. Ele vai fazer uma declaração que, ao estudar essa passagem para ministrar ali em Carmo do Paranaíba, me chamou muito a atenção, porque ele diz que o Senhor fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aqui nós temos, irmãos, uma compreensão muito clara de que o povo de Israel teve o privilégio de conhecer Deus. E esse conhecimento de Deus, ele não veio por métodos humanos. Esse conhecimento de Deus, ele não veio pelo método, por exemplo, o método científico. A ciência, para se chegar à conclusão, a algo, uma conclusão de uma determinada coisa, ela faz pesquisas, faz experimentos. Por meio das pesquisas, de testes em laboratórios e experimentos, elas concluem determinada coisa. Mas o conhecimento de Deus não se dá por meio do método da investigação científica, porque o Deus revelado nas Escrituras Sagradas é um Deus insondável. O Deus revelado nas Escrituras Sagradas é um Deus que um dos atributos não relacionados, ou seja, aquilo que fala da natureza íntima desse Deus, é a infinitude. Deus é infinito. E como que eu e você, seres criados, seres finitos, seres que vão passar aqui na terra cerca de 70 anos, e a Bíblia diz que é como a flor da erva, que logo vem, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Como que eu e você teríamos condições, uma criatura finita, conhecer o infinito, alguém limitado, conhecer aquele que é ilimitado. Deus é tão grande que os céus não podem contê-lo. Ele é transcendental, ele transcende a criação, ele está além da criação. Então, a única forma de conhecermos esse Deus seria através da revelação. E Deus é tão bom, e Deus é tão misericordioso, que Ele cria todas as coisas para manifestar a sua glória e o seu poder. Mas Ele ainda, na demonstração da sua bondade, Ele decide se revelar. E essa é apenas uma introdução dentro daquilo que nós falamos ali, porque Deus, quando Ele se revela, Ele vai se revelar de duas formas. Primeiro, Ele se revela de forma geral, porque aqui o salmista está dizendo que o Senhor fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O povo de Israel teve o privilégio de conhecer Deus através dos seus feitos, mas Moisés gozava de uma intimidade maior com Deus, que Moisés não conheceu Deus apenas pelos feitos, mas Moisés também conheceu. Aqui a Bíblia diz que Deus revelou para ele, ou manifestou a ele os seus caminhos. Enquanto o povo conhecia as obras de Deus, enquanto o povo conhecia Deus através dos seus feitos, Moisés conheceu os caminhos de Deus. E conhecer os caminhos de Deus significa
conhecer os propósitos de Deus. Quando a Bíblia fala de caminhos de Deus, ela está ligando os propósitos de Deus. Moisés não só viu as obras que Deus tinha poder para fazer, como conheceu os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus. E conhecer Deus, revelar os seus propósitos, Deus revelar os seus pensamentos, não é qualquer coisa não, porque através do profeta Isaías, Deus diz assim, que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, os meus propósitos são mais altos que os seus propósitos. E há uma distância tão grande dos caminhos, dos propósitos de Deus em relação aos nossos, que Deus diz que assim como o céu alteia, assim como o céu está elevado, a distância da terra até o céu, assim os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. E aqui nós temos o privilégio de entender que para cada crente, para cada pessoa, apesar de todos serem membros de um mesmo corpo, membros da igreja de Cristo, mas há graus de intimidade com Deus. Tem pessoas que estão no estágio que elas vão conhecer a Deus através dos seus feitos e das suas obras, mas há pessoas que têm um compromisso com Deus de tal forma que eles vão adquirir uma intimidade maior com Deus, e Deus revela o seu segredo aos seus profetas. Deus revela a sua vontade àqueles que têm intimidade com Ele. Oxalá se eu e você estivéssemos nessa condição que Moisés estava, para não conhecermos a Deus somente por aquilo que Ele faz. O salmista está dizendo dos feitos de Deus, do perdão dos pecados, de como Deus fazia, Deus perdoava, da cura das enfermidades. Mas Moisés conheceu Deus de forma tão profunda, que uma vez eu estava na convenção e me recordo aqui que o pastor Josué de Campos disse que Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele, ao falar com Deus e Deus falar com ele, ele sentia o hálito do Senhor, pastor Luiz. Que Deus possa trabalhar em nós, irmãos, para que nós entremos num grau de intimidade com Deus de tamanha forma, que nós não fiquemos no nível de conhecê-lo pelas obras ou pelos feitos, mas possamos conhecer os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, aleluia, aquilo que Deus tem para revelar para os seus filhos. E essa revelação divina, ela vai acontecer de duas formas, e os teólogos definem ela de duas maneiras. Deus revela de forma geral, e essa revelação nós encontramos no Antigo Testamento um texto que fala dela no Salmo 19, verso 1. A Bíblia diz que os céus, ali, Salmo 19, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós contemplamos a natureza, quando nós contemplamos a criação de Deus, é Deus se revelando, é Deus se fazendo conhecido, é Deus se dando conhecer através da criação. Mas essa revelação divina não é suficiente, porque ela nos dá condições de entender e de ver, porque ela é uma revelação visível. Porque a Bíblia diz que os céus revelam ou proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, mas ela não nos dá condições de relacionar com esse Deus. Por meio desta revelação de Deus se mostrando, e o termo revelar, eu já disse para os irmãos, é um termo que se origina do latim, segundo o pastor John Stott. Ele diz que esse termo é revelatio, que significa tirar o véu. É Deus tirando o véu, descortinando o véu, aquele que está além de tudo, vindo para perto, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de longe, mas é Deus de perto. É Ele que está longe, vindo para perto, se fazendo conhecido e tendo vontade e desejo de relacionar com o homem. Mas a revelação geral não dá condições do homem se relacionar com Deus.
O homem pode ver Deus através da criação, mas ele não se relaciona com Deus através da criação. E nós aprendemos algum tempo atrás aqui na Escola Bíblica Dominical, numa das nossas lições, que Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que se relaciona. Percebam que quando Deus criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer no capítulo 3 do livro de Gênesis, que pela viração do dia, Deus vinha até o jardim e ali tinha um ambiente de relacionamento entre Deus e o homem. O pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que hoje nós viemos para o culto, mas no culto do jardim era Deus que vinha para o culto e havia aquele ambiente de relacionamento entre Deus e o homem. Mas infelizmente com a queda, com o pecado, esse relacionamento foi interrompido. Então, se através da revelação geral eu vejo Deus, mas não posso me relacionar com Ele, então Deus vai se revelar também de aquilo que os estudiosos dizem de forma especial. Enquanto a revelação especial, geral de Deus, ela é visível, a revelação especial de Deus, ela é audível, ou seja, Deus vai se revelar através da sua palavra. Deus vai revelar através da sua palavra. E o clímax dessa revelação especial de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Está revelado através daquele servo de Deus que escreveu a carta aos Hebreus. Ele diz que Deus antigamente, Hebreus capítulo 1, verso 1, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus se revelou através da sua palavra para que pudéssemos conhecê-lo, relacionar com Ele, conhecer a sua vontade, os seus propósitos, aquilo que Ele faz, mas por fim, Deus se revelou através do Filho, o verbo que se fez carne, aquele que João, quando escreve o seu evangelho, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, para mostrar ainda mais que ele é Deus de longe, Deus de perto. O verbo, diz no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então nós temos condições de conhecer Deus. Ninguém, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, isso está registrado no capítulo 2, ele diz assim no verso 1, ou vamos ler o capítulo 1, verso 18, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, olha aí, a sua divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porque tendo conhecido por quê? Porque Deus se revelou. Conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, mas antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração se tornou insensato. E Paulo vai discorrendo aqui, ele vai dizer que ninguém vai poder chegar no dia do juízo e dizer para Deus, eu não tive o privilégio de te conhecer. Ninguém vai escapar do justo juiz naquele dia usando esse argumento, porque o que de Deus se pode conhecer, Deus se manifestou, Deus revelou a sua divindade, o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis se veem claramente desde, aqui o texto diz, desde a fundação do mundo. Então ninguém vai poder dizer naquele grande dia, não Deus, eu não tive o privilégio de te conhecer. Porque Deus é um Deus de revelação. Quando nós falamos que Deus é um Deus de revelação, nós estamos dizendo que é aquele que se mostra, é aquele que se faz conhecer, é aquele que se dá a conhecer, é aquele que se fez conhecido.
se fez conhecido na natureza, de forma geral, através da criação, e de forma especial, através da sua palavra, porque o que está escrito aqui, Pedro, quando escreveu a sua carta, ele disse que esse não é de particular interpretação, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é a palavra de homens, porque foram escritas por homens, mas é palavra de Deus. A dupla autoria das Escrituras é a palavra de Deus, porque o que eles escreveram sobre o sopro do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, Deus se revelou através de Jesus, o Filho, o Verbo que se fez carne. E Hebreus diz que Ele, o Filho, Jesus de Nazaré, aquele que nasceu lá em Belém de Judá, ele não é como o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, não. Lá o texto de Hebreus diz que ele é a expressão exata do seu ser. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. O que Jesus é, Deus é. Ele é a expressão exata daquilo que Deus é. Se quisermos saber como é Deus, é só olharmos para Cristo. Se quisermos conhecer Deus, é só conhecermos Jesus. Então aquelas palavras do livro de Oséias, que ainda soam aos nossos ouvidos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é uma palavra ainda bastante atual. Porque no tempo do profeta, o profeta vai profetizar e Deus vai falar por meio do profeta dizendo: o meu povo está sendo destruído, ou o meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Está vendo a importância do conhecimento? Deus se revelou, Deus se deu a conhecer, Deus se fez conhecido, Deus quer que nós o conheçamos. E fatalmente, se nós negligenciarmos o conhecimento de Deus, assim como o povo de Israel, que negligenciou o conhecimento e foi destruído, e foi derrotado, entrou pelo caminho da derrota, entrou pelo caminho do fracasso espiritual, não é diferente com a igreja, não é diferente com o povo de Deus na atualidade. Precisamos atualizar, precisamos estar com isso cravado na nossa mente, aquelas palavras: conheçamos, a Deus falando através do profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus já se revelou, nós temos a revelação de Deus ao nosso alcance. A nossa, está fácil, a Bíblia diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Nós só fomos salvos, só estamos aqui como pessoas salvas, porque um dia nós tivemos o privilégio de conhecer, de ouvir o Evangelho. Foi isso que aconteceu com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue? 12 anos padecendo nas mãos dos médicos sem poder sarar, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E quando ela conheceu a boa notícia, a boa nova de que Jesus salvava, de que Jesus curava, ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela tocou em Jesus e recebeu um milagre em sua vida. Então, se nós quisermos ter vitória e não sermos condenados e destruídos, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o conhecimento de Deus é tão importante que agora, mais uma vez, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo. E aqui eu vou passando para a conclusão dessa palavra, na primeira carta de João. Primeira carta que o apóstolo do amor escreve. Primeira epístola de João, no capítulo 2. E no verso 3 ele diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos. E nisto sabemos que o conhecemos. Aí ele põe um ponto e vírgula e continua: se guardamos os seus mandamentos. E eu gostaria de finalizar essa palavra lançando uma pergunta aqui para uma reflexão,
para nós fazermos um introspecto para dentro de nós mesmos. Você conhece a Deus? Você está na igreja há quanto tempo, mas você conhece verdadeiramente a Deus? Será que nós conhecemos a Deus? E João, ele está aqui dizendo, nesse versículo 3, nisto sabemos. Como que eu vou saber se eu conheço a Deus? Aí João vai dar a resposta. Nós sabemos que o conhecemos se nós guardamos os seus mandamentos. Aqui está uma prova. Quer conhecer, quer saber se uma pessoa verdadeiramente conhece a Deus? Quer saber se um crente verdadeiramente conhece a Deus? A prova moral do conhecimento de Deus é se ele guarda ou não guarda os mandamentos de Deus. Porque o conhecimento de Deus não se dá pela quantidade de informações que nós temos na mente, porque até um ateu que não crê, que diz não crer em Deus, pode estudar a Bíblia, estudar curso, fazer teologia, PhD, sei lá o que é que existe por aí, e saber muito mais a respeito de Deus e das Escrituras do que qualquer crente. Né, pastor Luiz? Qualquer ateu aí pode estudar e saber muito mais do que qualquer crente, mas o conhecimento de Deus que João está revelando aqui, não é a quantidade de informação que nós temos a respeito de Deus na mente, mas é a qualidade do relacionamento que eu e você tem com Ele. Porque lá no início dessa palavra eu disse para você que Deus é um Deus de relacionamento. Ele se deu a conhecer, foi para poder relacionar com o homem. E nós medimos a quantidade, o nível do nosso conhecimento, o conhecimento que temos dele, pelo nível de relacionamento que nós temos com Ele. Esse conhecimento não é um conhecimento de informações na mente, mas é um nível, é um relacionamento que nós temos com Ele. E como que nós demonstramos esse conhecimento? Através da obediência. Porque aqui diz, nós guardamos os seus mandamentos, é através da obediência. E nós precisamos orar a Deus, pedir que Deus, irmãos, restaure em nós a obediência. Porque, querendo ou não, nós somos desobedientes. Por que Adão e Eva, quando eles pecaram, eles quiseram se vestir e cobrir a sua nudez? Aquilo não era só nudez física, tem muito mais ali para mostrar naquele texto do que uma nudez física, porque nós temos muitas vezes que nos cobrir, nos proteger, para que as pessoas não conheçam um certo lado nosso, para que as pessoas não vejam certas coisas em nós. Então nós temos que nos cobrir, nos proteger uns dos outros, porque senão as pessoas vão conhecer quem realmente nós somos. Porque muitas vezes, mesmo sendo crentes, nós somos desobedientes. Os outros não sabem, porque eu peguei umas folhas, tampei a minha nudez, o pastor Luiz não sabe, mas quantas áreas da minha vida eu sou desobediente, ninguém sabe. Em Oséias, e aqui para me concluir, olha o que diz, me lembrei desse versículo aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Oséias capítulo 7. Oséias capítulo 7, verso 8, a Bíblia diz assim: quanto a Efraim, ele se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Naquela época eles pegavam e assavam um pão, um bolo, eles colocavam de um lado e assavam. Quando estava pronto de um lado, eles tiravam e viravam e colocavam do outro para assar também, ficar pronto do outro lado. Irmãos, infelizmente, a nossa vida muitas vezes é dessa maneira. Nós somos como Efraim, como o povo de Israel, um bolo que não foi virado. Nós estamos prontos só de um lado. A irmã falou sobre hoje aqui, né? Às vezes exteriormente, a irmã Liliane, às vezes exteriormente nós estamos prontos, né? Quem olha para mim, quem olha para a irmã, vê a veste dela, a forma dela andar, às vezes por fora a gente está pronto, mas não está pronto por dentro. Precisa virar esse bolo, precisa virar esse pão, e o Espírito Santo está aqui nesta noite para virar esse bolo na nossa vida, virar esse pão, para que a obediência aos mandamentos seja completa na nossa vida, e nós cresçamos na obediência ao Senhor, porque o nosso maior exemplo é Jesus.
E a Bíblia diz que Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que ainda que ele era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Até Jesus, na sua humanidade, ele teve que aprender a obediência, mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e a Bíblia diz que por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo vire esse bolo, esse lado nosso que muitas vezes não está pronto, esse lado rebelde nosso, esse lado que ainda critica as pessoas, esse lado que ainda fala mal dos outros, esse lado que ainda fala mal da igreja, esse lado que não está pronto, que o Espírito Santo possa virar ele, possa virar a nossa vida nessa noite, para que nós estejamos prontos, para ajustar aquilo que precisa ser ajustado, e nós crescermos no conhecimento de Deus, porque eu demonstro que conheço a Deus pelo grau de obediência que eu manifesto na minha vida, e isso aqui é algo tão tremendo, que quanto mais eu conheço a Deus, João escreveu, para terminar, João escreveu, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, ou seja, se eu obedeço. Aí eu entendo aqui que quanto mais eu conheço a Deus, mais obediência na minha vida. E quanto mais obediência na minha vida, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu obedeço. E quanto mais eu obedeço, mais eu conheço a Deus. Sabe, quando você vê um crente desobediente, saiba que é um crente que não conhece muito a Deus. Mas quando você vê um crente crescendo na obediência, saiba que ele também está crescendo no conhecimento de Deus. E está se cumprindo na vida dele aquilo que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus que se revelou a nós. Que Deus abençoe. Eu volto aqui o microfone aos nossos irmãos em nome de Jesus.